Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguém me vendo e me ouvindo pela primeira vez, que Deus te abençoe também. Se inscrevam no canal, façam parte dessa nossa família, deixando também aí o seu gostei. Hoje, nessa quinta-feira, dia de adoração santíssimo, o Evangelho é de São Lucas, no capítulo 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas disse Jesus: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um detalhe que se destaca muito para nós desse Evangelho, que é continuação do Evangelho de ontem, Evangelho de São Lucas, é o realismo da ressurreição. Já falei essa semana para vocês, a ressurreição não é uma mentira, não é um conto, não é uma invenção. A ressurreição é a realidade de um Deus que morreu, que foi crucificado, mas que ressuscitou e reina soberano em nossas vidas. Hoje Jesus ele aparece para os discípulos pensavam que era um fantasma. Acreditavam, imaginavam que poderia ser um fantasma. E Jesus então manda eles tocarem nele, tocar, ver, sou eu mesmo. Ele ainda diz: fantasma não tem carne, não tem ossos, como estáis vendo que eu tenho. É claro que Jesus ele está numa forma de um corpo glorioso agora, mas é ele mesmo, ele não perde a personalidade dele. É ele, é Deus, agora transformado pela força da ressurreição. Mas ele quer mostrar para os discípulos que ele morreu e ele ressuscitou, mas que é ele mesmo que é o vencedor da morte. Não é uma outra criatura, não é uma outra realidade totalmente diferente ou distinta, não. É ele, é Deus, é Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, o Cordeiro Pascal, glorioso e vitorioso, que agora aparece para nós. Os discípulos não conseguiam entender isso, mas na verdade eles não conseguiam entender as Escrituras. E aí nós vemos que nas Escrituras já diziam que Jesus iria sofrer muito, preso, julgado, condenado, morto, mas a Escritura já dizia que ele ressuscitaria. E os discípulos agora, eles são testemunhas da ressurreição. O que eles devem fazer é justamente isso, é testemunhar que Jesus está ressuscitado. Que ele apareceu. Durante essa semana toda nós estamos vendo isso. Várias aparições em vários lugares para várias pessoas para demonstrar isso. Que ele está vivo. O sepulcro está vazio
e ele apareceu a muita gente, a muitas pessoas, e esses discípulos testemunham para nós que o nosso Deus vive, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus está soberano sobre as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, viva o ressuscitado e vivamos a nossa vida a partir da força da ressurreição. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.